tardes a todos y a todos los estudiantes del máster que nos están siguiendo este seminario a distancia. Seguimos con la serie de actividades complementarias de los cursos reglados, de los módulos y asignaturas regladas del programa de la maestría, con este ciclo de conferencias complementarias, como decíamos, de seminarios, y también, ya como hemos realizado en otras ocasiones anteriores, hemos pensado que era interesante hacer un poco de seguimiento a los dos países que en este momento tienen quizá una crisis institucional más importante dentro de América Latina, que desde nuestra perspectiva son el caso venezolano y el caso brasileño, ¿no? Hemos recibido ya algunas miradas sobre qué problemas de otros colegas del profesor Moraes, que nos acompaña hoy aquí en este seminario, de las miradas que ellos tenían sobre el problema de la crisis institucional de Brasil, y próximamente vamos a tener también la presencia aquí del profesor Jesús María Casal, que va a venir para hablar de la crisis institucional en Venezuela. Hoy, como estaba diciendo, contamos con la presencia del profesor Moraes, que es un profesor de la Universidad de Derecho Constitucional de la Universidad Estadual de Ceará, en Fortaleza, en Brasil, y que bueno, tiene una amplísima experiencia académica y que precisamente pues, va a darnos un poco su visión de cuál ha sido la evolución del modelo constitucional y de las razones por las cuales pues, en este momento, como estábamos diciendo, se produce una crisis institucional importante, ¿no? El profesor Moraes además está aquí en una estancia de profesor visitante durante unos meses aquí en la Universidad de Valencia, y por lo tanto pues también va a participar en otras actividades que se vayan organizando por parte del máster. Por todo ello y sin mayores prolegómenos, le cedemos la palabra al profesor Moraes, agradeciéndole que esté aquí con nosotros y que haya sacado un hueco de su agenda de trabajo aquí en el departamento y en la facultad para poder intervenir también en la maestría. Muitas graças, professor Roberto. É com muito prazer que eu venho aqui hoje falar para você, para os colegas presentes e para os alunos do mestrado à distância. Eu sou, como já foi dito, brasileiro, sou um professor de teoria do Estado no Brasil e vou falar um pouco da problemática brasileira. Eu batizei a minha exposição, que não deverá se estender por mais de 30 minutos, a conjuntura político-constitucional brasileira, riscos e desafios. Na verdade, no Brasil, nós temos alcançado um grau razoável de estabilidade política depois da Constituição de 1988. Certamente este é o período mais profícuo da nossa vida constitucional. O Brasil teve, ao longo da sua situação como Estado nacional, 8 constituições, né? A Constituição Imperial de 1824, que foi a mais duradoura. Depois, no final do século, precisamente em 1889, o Brasil proclamou a República, e de lá para cá o regime republicano existe, mas passou por muitas vicissitudes, muitas peripécias, e teve, ao longo deste pouco mais, cerca de 120 anos de república, 7 constituições. A primeira republicana, em 1934, outra, que foi a mais curta, temporalmente falando, durou apenas 3 anos. Tivemos uma Constituição em 37, outra em 46. Em 1964, o Brasil vivenciou uma ruptura constitucional, se instalou uma ditadura civil-militar que perdurou até 1985, e a ditadura teve 2 constituições, uma de 67 e uma em 69. E finalmente chegamos a 1988 com a Constituição que nós temos.
Brasil tem, por conseguinte, a sua Constituição tem 31 anos, 10 anos de diferença da Constituição espanhola, né? Eu digo isso porque há certas similitudes do constitucionalismo espanhol com uma boa influência no constitucionalismo brasileiro, apesar das diferenças, né? Uma grande diferença é que na Espanha a forma política é uma monarquia parlamentar, no Brasil é uma república presidencialista. Mas alguns pontos devem ser destacados nessa ossatura político-constitucional brasileira a partir da República. Nós temos uma certa continuidade nas instituições que eu chamo medulares da vida político-constitucional brasileira. Em 1889 e 2 anos depois, com a Constituição, se adotou no Brasil a República como forma de governo, o Estado Federal como forma de Estado, o presidencialismo como sistema de governo, a separação de poderes tripartida, porque durante o Império eram 4 poderes. O Brasil é certamente o único país que colocou em prática a teoria do Benjamin Constant a respeito da separação de poderes, instituindo lá um poder moderador. Na sistemática de Constant é o poder real, né? O poder real ou neutro. No Brasil se deu o nome de poder moderador. E se subverteu completamente o que o Constant pensava, porque no Brasil o poder moderador passou a ser realmente o poder. Mas isso depois do Império, o constitucionalismo brasileiro abandonou e adotou o executivo, legislativo e judiciário, com todos os problemas que pode haver e muitas vezes durante a República com a predominância do poder executivo, né? Tinha um jurista brasileiro que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Pedro Lessa, que dizia em tom de blague, né, que no Brasil existiam 3 poderes harmônicos e independentes: o executivo e o executivo. Mas as coisas mudaram um pouco, né? Mas em 1980, sim, aí adotaram-se essas instituições, república, federalismo, sistema tripartido de poderes e o presidencialismo. Em 1932 se adotou outra instituição importante no Brasil que tem continuidade desde então. Foi a adoção do sistema eleitoral proporcional para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, né? Ou concejales, tá certo? E desde então se mantém estas instituições. A partir de 1988, algo novo foi recuperado, que foi a adoção do multipartidarismo. Porque a ditadura militar limitou, restringiu a vida partidária, permitindo, na verdade, 2 partidos, né? No momento em que o partido dito de oposição começou a ganhar força, aí eles foram extintos novamente, né? Em 1965 se extinguiram os partidos políticos que havia no Brasil. O Brasil tinha uma boa experiência multipartidária que se iniciou em 1946, que talvez tenha sido a melhor experiência partidária, a única experiência realmente partidária brasileira, formulando-se um sistema de partidos, né? Mas em 1965 a ditadura acabou com isto. E quando instituiu um bipartidarismo muito fechado, muito restringido, e quando, através de eleições, o bipartidarismo começou a mudar de figura e o partido de oposição a crescer, novamente se acabou com o sistema partidário, né?
de modo que uma das nossas debilidades no Brasil é esta de sistemas partidários. Os nossos sistemas são muito precários, não têm muito tempo, né? Se você na Argentina, o peronismo vem lá das primeiras décadas do século, né? O justicialismo do Alfonsín também, né? No Brasil não tem isto, né? De tempos em tempos se acaba o sistema partidário, não se deixa pedra sobre pedra. Mas essas são o que eu chamo as instituições medulares do Brasil. 1900, a Constituição de 88 reproduziu isso tudo, e a Constituição de 88 teve, não sei se o Roberto concorda, mas o novo constitucionalismo latino-americano me parece que nasce com o chamado Congresso Constituinte Brasileiro de 1987 e 1988. Na verdade, a convocação da Constituinte foi um ato do presidente da República indireto, né? O primeiro presidente que saiu do governo militar para o governo civil, né? Houve uma tragédia naquele momento, uma tragédia dessas proporcionadas pela fortuna, no sentido que o Maquiavel usa, né? A fortuna é que o presidente realmente eleito indiretamente, através de um processo de consenso, de negociação para a retirada dos militares, adoeceu na véspera da posse e não assumiu. Assumiu o então vice. Só que o vice era alguém muito ligado ao estabelecimento militar, né? A ditadura, que se chamava José Sarney. Mas aí ele assumiu e convocou uma constituinte, e mais uma coisa que era para apenas dar uma tintura, digamos, legal, normativa, ao que se chamava então a Nova República, aquele momento de passagem do governo militar para um governo civil. Mas houve uma surpresa grande. Tinha um presidente da República do Brasil que disse que no Brasil, quando se espera, normalmente quando se espera o inevitável, ocorre o imprevisível. E ocorreu o imprevisível naquele momento. Qual foi? Uma verdadeira efervescência da sociedade em torno do processo constituinte. Então, o fruto da Constituinte foi absolutamente inesperado para aqueles setores conservadores, o que restava do regime militar, que era tanto o pessoal civil como o pessoal militar, e a Constituinte deu uma nova roupagem ao Brasil, né? Restaurou, em termos normativos, o que seria realmente uma democracia política, e construiu um texto constitucional extremamente moderno, extremamente avançado, tanto em matéria de direitos políticos, como de direitos civis e de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, digamos, talvez por isso eu pense que o novo constitucionalismo brasileiro nasceu naquele momento, né? Em 1988 a Constituição é promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, e persiste até hoje. É um momento digamos, talvez de maior efetivação constitucional de toda a nossa história. Embora existam muitas lacunas, muitos déficits, mas é uma coisa importante. E a Constituição, de algum modo, ela está razoavelmente intacta, apesar das diversas investidas neoliberais, né, no período Fernando Henrique Cardoso, depois a problemática que vem ocorrendo, sobretudo
com a defenestração da presidente Dilma Rousseff, um processo de impeachment. A Constituição tem crise, mas normativamente ela está quase intacta, né? O seu espírito, digamos assim, permanece, tá certo? Tem um jurista brasileiro muito importante lá do meu estado, chamado Paulo Bonavides, que já está... É um jovem de 95 anos de idade, de muita lucidez, né? E trabalhando, né? Ainda hoje, ele gosta de dizer que, apesar dos seus inimigos, o texto constitucional de 1988 é o melhor de todos que já se produziu no Brasil, né? Já se produziu no Brasil. O texto está lá. Mas o que é que ocorre? O Brasil vivenciou pelo menos 16 anos de certa estabilidade política e de governos efetivos, né? No Brasil, uma das coisas importantes desde o início da República até hoje, provocadora de crises e provocadora de, digamos, de tensões, é a eleição presidencial. A eleição presidencial é algo extremamente central no sistema político constitucional brasileiro ao longo da nossa história republicana. Do período de 46 a 64, foi motivo de muitas tensões, né? Apenas um presidente da República recebeu a faixa e entregou ao sucessor. Todos os outros, Getúlio Vargas, o primeiro era um militar, quando saiu da ditadura do Estado Novo, depois não tinha faixa para ele ser entregue, né? Aí depois Getúlio Vargas, que foi ditador entre 37 a 45, voltou bafejado pelas urnas, né? Mas foi obrigado a suicidar-se. O seguinte, que era o vice, foi deposto. Depois veio um que foi eleito, quase não assume, mas assumiu e fez um grande governo, que foi Juscelino Kubitschek. Este foi o que recebeu a faixa e entregou. Aí veio um outro presidente, Jânio Quadros, só passou 7 meses, alegando que forças terríveis não o deixavam governar. E a principal força terrível que ele acusava era o Congresso. O Brasil, com este Congresso Nacional, é ingovernável, né? Aí renunciou. E o seu vice assumiu. Quando assumiu, houve uma crise muito grave, porque o vice tinha ligações profundas com os sindicatos, né? E assumiu debaixo de crise, teve um sistema parlamentar por 2 anos para diminuir, para que os militares aceitassem que ele assumisse, e ele foi deposto em 64. Em 64 houve, aí os generais chegaram e houve 5 presidentes da República generais, né? Generais. Quando aconteceu o que nós chamamos a nossa transição pactada, transicionada, né, de acordos, se restabeleceu só algum tempo depois a eleição direta. A eleição direta elegeu 2 presidentes da República que foram muito importantes para o Brasil, cada um a seu modo e cada um com algumas virtudes e muitos defeitos, né? Foram 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, um presidente, digamos, de centro para a direita, e depois 8 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, de centro para a esquerda, né? Nestes 16 anos, me parece que o Brasil vivenciou uma estabilidade grande, né? O presidencialismo no Brasil, tem um autor espanhol muito importante e estudioso das transições, né, que foi o Juan Lins, que ele dizia que tem um texto clássico, presidencialismo ou parlamentarismo, faz alguma diferença? Traduzido para o português, né? O texto original é em inglês.
faz alguma diferença? E ele disse que o grande problema do presidencialismo é o presidente quando o Congresso Nacional não satisfaz as suas exigências ou as suas demandas, ele chama o povo para que o povo se estabeleça contra o Congresso, né? O presidente da República tem uma legitimidade muito grande, popular, porque a sua eleição é direta, né? E num país como o Brasil, né? O presidente da República, por exemplo, o atual, teve mais de 50 milhões de votos. E todos os presidentes são assim, o Lula, o Fernando Henrique, né? Só que este aí é outra coisa. Então, digamos, tivemos esses 16 anos. Nestes 16 anos de presidência, se estabeleceu uma coisa, um chamado presidencialismo de coalizão. No Brasil, uma das suas fragilidades institucionais, eu já disse inicialmente, é a problemática dos partidos. Um grau muito grande, uma fragmentação partidária muito grande, né? O Brasil hoje tem no Congresso Nacional mais de 20 partidos. Mais de 20 partidos, né? Na época de Lula e de Fernando Henrique Cardoso, o grau de fragmentação era grande, os politólogos diziam que o Brasil, entre as democracias antigas ou novas, tinha um maior grau de fragmentação. Mas o que é que acontecia? Durante esses 16 anos, os presidentes foram capazes de politicamente resolver as tensões entre executivo e legislativo, estabelecendo esse presidencialismo de coalizão. Quando o Lula terminou o seu mandato, quem foi eleita foi a sua indicada, a presidente Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, durante o seu primeiro mandato, conseguiu equilibrar ainda as relações entre o Congresso e o Executivo, mas a partir do segundo mandato ela não teve condições de governabilidade. Aí começam os grandes problemas brasileiros, que estão na crista desta onda de instabilidade institucional que o Brasil atravessa, né? Foi buscado um processo de impeachment no Brasil. O Brasil fez em cerca de 20 anos 2 impeachments. Os Estados Unidos até hoje não fizeram nenhum, né? O Brasil fez o do presidente Collor lá no começo da primeira eleição direta pós-ditadura e fez o impeachment da Dilma. O impeachment do Collor acabou adquirindo graus de consenso bem maiores, né? Mas o da Dilma dividiu profundamente a sociedade brasileira, né? O Brasil ficou repartido politicamente, aí o discurso político dos apoiadores da Dilma é que houve um golpe, o outro pessoal acha que não houve o golpe, mas houve uma ruptura dos graus de consenso da democracia brasileira, né? E de lá para cá nós temos uma deterioração desta coisa, né? Assumiu o vice da Dilma, Michel Temer, mas era um homem profundamente com processos de corrupção, coisas muito grandes, e praticamente não pôde, o seu período lá, o complemento do mandato, foi em negociação com o Congresso para não ser também decretado o seu impeachment, né? E aí o que ocorreu? Uma nova eleição, os partidos tradicionais, PT, PSDB e o PMDB normalmente não gosta de
de ir para frente e disputar eleições presidenciais, né? Mas faz acordos. Então, o que é que aconteceu? Os partidos tradicionais, esses do lado do Fernando Henrique e do Lula, acabaram perdendo a eleição direta para um candidato outsider, uma figura caricata, que teve muitos anos de mandato parlamentar, mas pertencendo àquilo que lá na linguagem, no Brasil nós chamamos do baixo clero, né? Aquele parlamentar que não tem liderança, aquele parlamentar que não é um orador respeitado, aquele parlamentar que não aprova projetos, ou que não tem uma ideologia ou um programa mais ou menos definido. Este é o presidente da República no Brasil que nós temos hoje, né? O que é que ele, qual é a sua base? Era rememorar fatos da ditadura, defender a tortura, combater as minorias, cheio de preconceito e assim por diante. Este ganhou as eleições. E hoje o Brasil está vivendo, neste momento, algo extremamente preocupante, que é esta tensão, não é? Tensão entre um presidente da República que quer ir buscar nas ruas o seu apoio, mas é incapaz de negociar politicamente, né? É incapaz de negociar politicamente e me parece, não, isso é um julgamento meu, não, até hoje não entendeu nem razoavelmente a complexidade do que é a presidência da República do Brasil, né? O Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas, com um eleitorado de mais de 150 milhões, está entre as 10 maiores economias do mundo, e o presidente da República não tem a menor ideia do que é a complexidade deste país, que um escritor muito importante no Brasil, João Guimarães Rosa, né, dizia, num país de 1000 e tantas misérias, né? Então, digamos, é esta a nossa tragédia neste momento. O presidente não tem qualquer apreço pela Constituição, pelos valores constitucionais, nem pelos valores da pessoa humana, e tem uma equipe que um ou dois se salvam do ponto de vista técnico, mas uma grande parte, a partir do ministro da Educação, que é um indivíduo que nem português razoável ele fala, e o presidente quer governar por tweets, né? Mensagens e discursos sem de raciocínios simplistas, e nós estamos neste momento diante de um impasse. Como é que vão se resolver as questões entre o Congresso e a presidência? Para o dia 15 de março próximo foram convocadas reuniões, manifestações nas ruas, e o próprio presidente conclama o pessoal aí apoiá-lo contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse é um estado de coisas que nos causa preocupação, né? Nos causa preocupação, este deteriorar-se do constitucionalismo democrático no Brasil. Estamos realmente atravessando momentos de uma alta perplexidade e temos algumas crises superpostas, né? Esta dos partidos políticos, a oposição não tem conseguido estabelecer canais mais importantes ou mais fortes em relação à população, não é?
E estamos neste impasse, né? É um governo de direita canina, selvagem, não é? É um populismo realmente de baixa extração na nossa América Latina. O conceito de populismo tem também outro significado, né? Não é o populismo de Vargas, não é o populismo do Perón, nem do Aya de la Torre no Peru, não é? É um populismo realmente deste novo que assola também os países da Europa, né? Xenófobo, que sem qualquer apreço por instituições democráticas. É isso que ocorre no Brasil de hoje, né? E como é que nós vamos sair disso? Esse é um problema que, como dizia certo poeta alemão, né? Quando pensava à noite na Alemanha, perdia o sono. Nós também podemos dizer isto no Brasil deste momento. Eram gostaria de dizer isso aqui e ficar à disposição para, se for o caso, estabelecer um diálogo. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición, que se ha ceñido al tiempo previsto para que precisamente podamos sobre esa base pues plantear algunas cuestiones que nos resulten de interés. Y voy a abrir, si os parece, el fuego yo con un par de cuestiones. Al menos en Brasil, digamos que se ha producido un cierto grado de freno a esta situación de inestabilidad constitucional, ¿no? de riesgo para las instituciones constitucionales por la presencia de un presidente que en realidad muchas veces casi lo plantea abiertamente, que no está cómodo dentro del marco constitucional, pero sin embargo creo que sí que ha funcionado por lo menos el tema del control a través del Supremo Tribunal Federal. Y de alguna manera el Congreso, y eso es lo que yo quería precisamente que el profesor me diera algunas luces ahí al respecto, porque el Congreso sigue siendo un Congreso muy fraccionado. Aparentemente parecía que podía haber una coalición de respaldo al presidente, pero parece como que no ha conseguido, quizá por esa fórmula suya de confrontación, de no ser una persona fina en el trabajo político, no ha conseguido consolidar una bancada multipartidista de apoyo al presidente, y al final ha acabado también de alguna manera enfrentándose digamos, a parte de los que en su momento incluso le apoyaron, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Porque yo me quedo un poco con la foto después de las elecciones, en donde había pues esa presencia de partidos que por un lado le parecía que iban a apoyar al presidente, y que hoy en día pues él está planteando precisamente movilizaciones populares contra el Congreso, es decir, contra los partidos que en teoría parecía que podían ser proclives a apoyar al presidente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuáles han sido las razones de esa quiebra entre los partidos que podían haber sido de apoyo al presidente y que en este momento están enfrentados al presidente? ¿Qué ha pasado? Porque a mí me parece, el profesor no habla explícitamente del tema, pero me parece que la razón de fondo de la caída de Dilma Rousseff es precisamente que decide acabar con la corrupción como mecanismo de conformación de mayorías. Es decir, había una fórmula bastante utilizada tanto por Cardoso como por Lula, que era comprar diputados. O sea, cuando había un problema, el PMDB era maestro en esas lides, ¿no? de aceptar el colaborar y apoyar al gobierno a cambio de prebendas, ¿no? Y yo creo que Dilma Rousseff intentó acabar con esas prácticas, y evidentemente lo que se produjo fue que salió ella centrifugada del sistema, ¿no? Entonces no sé qué ha pasado en este momento, no sé qué ha pasado con Bolsonaro y los partidos del Congreso para que haya este problema institucional en donde el presidente se ha quedado prácticamente solo, y él pretende entonces crear un contrapeso a través del apoyo popular directo, ¿no? Sim, este é o cerne da questão é este. Mas deixe-me dizer, realmente as instituições têm conseguido frear estes ímpetos autoritários, anticonstitucionais, antidemocráticos do presidente, né?
tanto o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como o Congresso Nacional. O Congresso, se diz hoje no Brasil que há uma espécie de parlamentarismo branco, um parlamentarismo implícito, porque o Congresso tem aprovado uma pauta legislativa importante, apesar do presidente, né? O presidente tem um problema muito sério, né, Roberto? Os presidentes da República, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Dilma no primeiro momento conseguiram formar uma base parlamentar importante e aprovar os seus programas, né? Evidentemente que aconteceu aí foi num crescendo, né, a apropriação privada de bens públicos para a formação desta coalizão, né? Mas a coalizão não funcionou só por motivação da corrupção, não é? A corrupção é um dado importante, é algo permanente no Brasil, não é? Guilherme O'Donnell, um estudioso das transições e dos regimes autoritários da América Latina, um cientista político argentino, né? Ele dizia que no Brasil havia duas instituições informais muito importantes. Uma é que no Brasil se descumpre a lei com muita institucionalidade, né? Se faz lei sabendo que não vai cumprir, e ao jeitinho, um bocado de coisa, né? E a outra era a apropriação privada de bens públicos, né? Que depois do processo de industrialização no Brasil, ela se tornou assim mais ou menos institucional. Nestes governos mais recentes, ela se evidentemente que exagerou, houve sobretudo uma empresa que formou um verdadeiro Estado dentro do país, não é? Que era como que monopolizava a corrupção e a distribuição de recursos, né? Que foi a Odebrecht, né? Não só no Brasil, mas em outros países, tá? Mas há uma coisa, nenhum presidente da República no Brasil, de 46 para cá, governa se não tem maioria. Se ele não é capaz de formar uma maioria, ele não tem continuidade. Aconteceu com Getúlio, aconteceu com Jânio, aconteceu com João Goulart, aconteceu com Fernando Collor de Mello e aconteceu com a Dilma. A Dilma tinha umas boas intenções neste combate à corrupção, mas a Dilma não tinha capacidade de liderança. A Dilma não recebia deputados, a Dilma brigava com os políticos, né? Diferentemente do Lula, que era um sedutor, né? Todo mundo que se encontrava com Lula ficava caído pelo Lula, né? Empresários. E com o Fernando Henrique também, né? Me parece que no presidencialismo de coalizão, o presidente tem que ter uma condição de liderar a sua base, né? Liderar politicamente. O problema aí foi o grau de recursos que foram despendidos nesta base, né? Mas muitas vezes estas bases foram um tanto irracionais. O Lula tinha o apoio de 350 deputados federais. Para quê? Para aprovar uma emenda constitucional é muito menos do que isto, né? Juscelino Kubitschek, que governou sob forte oposição, mas construiu a cidade de Brasília, né? Construiu uma cidade, uma capital, tendo uma oposição quase canina na época de um partido chamado UDN. Mas nos momentos de decisões ele conseguia fazer os acordos políticos, né? E governou. Me parece que nós exageramos
digamos, na troca de bens públicos por apoios políticos, né? Mas o que fica mais patente é que o presidente da República ele precisa de exercer uma liderança em relação ao Congresso, em relação aos partidos. E o Bolsonaro, por que é que não tem uma maioria? Em boa medida porque não quer ter maioria. O Bolsonaro não quer fazer política institucional, negociação com o Congresso. Não estamos falando só de negociatas com os Congressos, negociações políticas, né? O Bolsonaro, o modo dele de agir é através de falando digamos, aos seus eleitores, que não são mais, no seu momento de maior densidade eleitoral, não chega a 30% do eleitorado brasileiro, né? Então me parece que a sua sistemática, a sua estratégia é de dirigir-se a estes eleitores e os manter em efervescência, né? E é este pessoal que talvez vá para as ruas agora, né? Para as ruas. Evidentemente que o seu desgaste já é grande, mesmo com aqueles que o apoiaram, mas ele ainda tem digamos, um capital político muito grande, né? Faz que não quer ter ligação com os políticos. O discurso dele é o discurso da antipolítica, não fazer acordos, não fazer tratos políticos e buscar o apoio deste eleitorado da rua, né? Mas um jornalista aí agora há poucos dias disse o seguinte, que os graus de infantilismo político do Bolsonaro são muito grandes, né? São imensos, né? E, entretanto, no Congresso Nacional tem lideranças capazes digamos que são mais escolarizadas em matéria política, né? Mas aí os riscos de um desastre institucional é grande. Este é o problema do Brasil, né? O Bolsonaro não tem interesse em formar uma base. Ele quer governar, como nós dizemos lá no Brasil, no grito. Falando que fulano é corrupto, que todos os seus antecessores fizeram mal ao Brasil, que ele é um patriota, que etc, 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 etc. É por aí. Me parece isto, Roberto. A este componente antipolítico muito grande e muito perigoso no bolsonarismo, né? No bolsonarismo, no que isso signifique, né? No que isso signifique. E a oposição não tem construído estratégias de apoio, né? Hoje eu não sei se o próprio Lula se candidatando, se ele seria capaz de enfrentar o ódio que se estabeleceu no Brasil em relação aos governos petistas, né? É um grau de resistência muito grande. Houve um discurso, houve evidentemente a base para que isto acontecesse, mas houve um discurso que exagerou e que levou o Brasil a esse estado de coisas, né? Levou o Brasil a esse estado de coisas, né? Tem um amigo do professor da Universidade de la República do Uruguai, que nós nos encontramos outro dia num seminário no México, e ele, quase chorando, me disse: o Brasil não merecia Bolsonaro. E realmente, né, a gente imaginava que tinha construído um estabelecimento político problemático, mas com graus de institucionalidade que não admitisse a eleição direta de um indivíduo como o Bolsonaro, né? Me parece por aí.
¿Alguna cuestión? Sempre quando eu vou falar espanhol, Sim. sempre quando se elige un presidente, yo he visto que tiende a Sao Paulo y a los lugares más ricos para elegir sus candidatos, no en la parte nordestina y en las otras partes. Simplemente es donde está el sector financiero del Brasil, que es Sao Paulo. Aí também estava Dilma Rousseff, foi fazer, se candidatar, começando a se candidatar Dilma Rousseff, Lula da Silva, e agora também Bolsonaro no Sul, porque eu acho que, eu creio que é o sistema financeiro é o que produz que salga um presidente, mais ou menos, economicamente. Ah. São Paulo teve aqui, digamos, uma certa hegemonia. Fernando Henrique Cardoso, apesar de ter nascido no Rio, é paulista, né? É um carioca, mas que fez toda a sua carreira acadêmica e política em São Paulo, né? E o Lula nasceu no Nordeste, mas o Lula é um homem dos sindicatos do ABC paulista, né? Por conseguinte, fincado em São Paulo, né? Realmente São Paulo como o estado mais rico, industrialmente, financeiramente, a sede das grandes corporações bancárias, né, e financeiras são todas em São Paulo, e possibilitou esta hegemonia paulista. Tanto o PT como o PSDB eram partidos que tinham as suas bases mais importantes no estado de São Paulo, né? Mas isso já mudou um pouco. Acho que as políticas públicas do governo Fernando Henrique Cardoso e do presidente Lula tiveram continuidade com a Dilma, né? E algumas das quais não há mais como se retroagir, né? Por exemplo, a instituição do chamado Bolsa Família, das políticas compensatórias, né? Isso mudou um tanto a face do Nordeste, né? Do Nordeste. Uma certa elite rancorosa gostava de dizer que o eleitorado do PT, o eleitorado do Lula, era um eleitorado encabrestado pelo Bolsa Família, né? Me parece que esse eleitorado ganhou foi um grau de autonomia com isso, que sabe o que quer, né? Quem me protege, eu vou votar nele. Não existe voto mais racional do que este. Então, digamos, hoje, mesmo que o candidato saia de São Paulo, ele não se elege mais só porque é paulista, né? Ele tem que ter algum tipo de abordagem para as outras regiões do Brasil, principalmente o Nordeste, que é uma região extremamente populosa, né? O Bolsonaro é realmente um ponto fora da curva, né? O que é o Bolsonaro? Né? Um indivíduo que um outsider da política, uma figura caricata, um parlamentar medíocre, e que empolgou o Brasil. Aí há fatos também da fortuna, né? O Bolsonaro, em plena campanha, que não se imagina, que pelas avaliações naquele momento, o Bolsonaro não se elegeria, o Bolsonaro levou uma facada. Houve uma tentativa de assassinato do Bolsonaro, né? E isso aí também teve uma influência muito grande, né? Aí os publicitários, os marketólogos explicam isto, né? Houve uma coisa muito grande e o Bolsonaro acabou levando a presidência, né? Numa disputa com o candidato do PT, o Fernando Haddad, né? E acabou ganhando a presidência
E tem uma coisa que o Bolsonaro deve ser dita dele, né? Ele não mentiu durante a campanha, não há estelionato eleitoral, estas loucuras todas que ele está fazendo, ele ameaçava fazer durante a campanha, então quem votou no Bolsonaro votou sabendo nisso, né? Mas ele empolgou as classes médias, as elites brasileiras, né? Que estavam digamos que faziam oposição. No Brasil, o Brasil é um país extremamente em que as elites, as classes médias, têm um grau de conservadorismo muito grande, tem muito apego às suas riquezas, e quando se fala em qualquer tipo de distribuição, de redistribuição, isso é sempre visto como muito danoso e politicamente muito que politicamente causa muitas resistências, né? O Brasil, entre os países da América Latina, aqueles se pode, digamos, uma vez já houve um estudo sobre os graus de iniquidade social dos países de alguns países da América Latina, e relativamente no Brasil essa distância entre os que têm e os que não têm era a maior possível, apesar do Brasil ser de todos o economicamente mais forte, né? Então, digamos, tem essa coisa no Brasil, né? Mas vamos esperar que outra vez ocorra o imprevisível e este bolsonarismo possa passar. Mas, por enquanto, é só esperança, né? A caixa de Pandora foi aberta e muitos males vieram com a eleição, com estes últimos anos do processo político, eleitoral e constitucional brasileiro. Muy bien, pues muchas gracias al profesor por habernos dedicado este tiempo a nosotros y también a los alumnos del máster, y bueno, esperemos que siga disfrutando de su estancia profesor visitante aquí en el departamento y en la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Eu agradeço muito e agradeço a você, Roberto, que tem me acolhido aqui na Universidade de Valência para esse meu período que tem sido realmente produtivo. Agradeço a universidade em seu nome e agradeço a presença de todos aqui que ouviram estas minhas mal traçadas palavras. Muito obrigado. Muchas gracias.